Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem? Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho, as leituras deste domingo. Este domingo é 14ª semana do Tempo Comum, 6 de julho. Então vamos ver as leituras de hoje, pedir as luzes do Espírito Santo para que nos ajude a meditar e aprofundar a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. A primeira leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ele, todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo. Todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação. E aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isso diz o Senhor. Eis que farei correr para ela a paz como o rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo, e acariciados sobre os joelhos, como a mãe que acaricia o filho. Assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso havereis de ver, e o vosso coração exultará. E o vosso vigor se renovará como a relva no campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Muito bem, esta é a primeira leitura. Então, diante de situações difíceis que esse povo passava, parece que tudo sem esperança, né? Tudo foi destruído, tudo foi... É preciso recomeçar de novo. E aqui está uma promessa: alegrai-vos, exultai, tomai parte no seu júbilo. E é interessante aqui, se a gente pensar aqui, quem é que vai exultar e alegrar, tomar parte em seu júbilo? É o povo, né? Então, nesse lugar, vamos dizer aqui pensando no lugar geográfico primeiro, neste tempo, nesse período, vai participar agora de uma nova Jerusalém, né? Reconstituída, reconfigurada, renovada. E quem fará essa renovação? O Senhor mesmo, porque Ele fará correr para ela a paz como um rio. Agora nós temos que ampliar essa reflexão, não podemos ficar só na questão histórica, geográfica, de recomposição de um povo, mas nós devemos pensar também, nós como esse novo povo de Deus, a nova Jerusalém. Então esse povo que é amado, a igreja do Senhor, essa igreja tem a cabeça que é Cristo, e que nela nós seremos como a mãe que coloca seu filho nos seus joelhos. Nós seremos consolados, alimentados, revigorados. Então é na escuta da palavra em comunidade, é na participação do pão consagrado, da Eucaristia como um todo, na convivência comunitária, que nós, por graça de Deus, nessa celebração seremos alimentados, fortalecidos, né? E o nosso vigor se renovará. Nós estamos precisando de vigor neste tempo, meus irmãos. Nosso vigor espiritual, nós olhamos para os lados, vemos que ele está caindo, tende a cair se nós não recorrermos à graça de Deus. E a igreja é como essa grande mãe, como essa Jerusalém, né? Ainda peregrina, será celeste, mas ainda peregrina, mas nela tem a graça de Deus nos seus sacramentos, na palavra de Deus, na palavra que é proclamada, e é Deus falando ao seu povo. Nela nosso vigor se renovará, ou seja, a graça de Deus atuando na sua igreja, nesse novo povo, nesse novo Israel, que é o seu povo, que somos nós, né? O novo Israel, nós, tá? Que seremos revigorados, alimentando e participando desta graça, dessa promessa do Senhor, nos seus vários meios, instrumentos, principalmente os sacramentos. Muito bem, vamos lá, segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor,
nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a nova criação. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, temos esse finalzinho da leitura da carta de Paulo aos Gálatas, e aí Paulo, recordando a esse povo, olha, o que conta realmente é a nova criação em Cristo. Nós somos recriados, então devemos gloriar somente na cruz do Senhor, porque o mundo está crucificado para mim. Ou seja, não é o desprezo simplesmente material, no sentido, o corpo, as coisas do mundo. Não, é as coisas do mundo enquanto negação de Cristo. Toda a criação foi criada e tudo é muito bom, Então não é desprezo pela criação, pelo esse mundo que nós vemos e contemplamos, mas é pelo mundo do egoísmo, pelo mundo do caminho contrário a Deus, que leva ao sofrimento, ao próprio homem. Ele que foi chamado à plenitude em Cristo, nós às vezes esquecemos e queremos seguir os nossos próprios caprichos. Então precisamos crucificar, deixar de lado o mundo e viver agora para Cristo em sua igreja, e assim seremos como aqui Paulo, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Todos nós cristãos participando da celebração eucarística, comungando do seu corpo, ouvindo a sua palavra, trazemos em nosso corpo as marcas do Senhor. O seu coração nos marca e assim somos chamados a ser presença de Deus neste mundo. Então, o Evangelho, nós temos Lucas, do capítulo 10, capítulo 10, 1, 12 e depois 17 ao 20. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e o lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Muito bem, o reino de Deus está próximo de vós. O Filho de Deus veio, está no meio dos seus discípulos, está no meio de nós, está dentro de nós pela força do ressuscitado. É interessante porque o reino de Deus está próximo e parece que esse poder dado a seus discípulos e de certa forma a todos nós batizados de pisar em cima de cobras e escorpiões, parece que a gente não usa, né? O reino de Deus está próximo, ou seja, está ao nosso alcance, se nós voltarmos para o Senhor, para a sua palavra, seu Espírito. Ele está próximo, basta estender a mão, no sentido figurado, né? Basta a gente abrir o coração, abrir os olhos, abrir os ouvidos, dedicar a atenção. E nos foi dado um poder, para quê? Né? Para pisar em cobras e escorpiões. Ou seja, afugentar de nós tudo aquilo que nos faz mal. Mas parece que a gente não está usando esse poder porque estamos como que meio anêmicos espiritualmente, principalmente nessa sociedade, né? Como que nós vamos curar os doentes, falar que o reino está próximo de nós, de vós, se nós nem sabemos onde que está o reino, se nós nem batemos a porta ou insistimos, né? Todo aquele que dizer, né, bater será aberto. E parece que nós preferimos outras portas, outras vozes, né? Outros reinos. E aí não tem como tirar o mal, né? Nós deixamos às vezes o mal entrar e aí ficamos como fracos, né, na fé. Nós estamos muito distraídos, né? Deixamos ser levados pela distração deste mundo. Então é preciso a gente entender, né, que essa alegria desse convite, desse chamado que Deus nos faz, também vem com a missão embutida. Sim, vem com a missão, né? Então ele envia todo batizado à sua frente. Todo batizado, por mais que nós, né, vamos diferenciar em ministérios, né, tem os ministérios ordenados, tem outros ministérios na nossa igreja, ou seja, serviços, mas todo batizado é convidado em cada determinada, né, dimensão do estado de vida, da vocação que foi feita. Ele foi chamado e é enviado, né, na frente. É na família, então o pai e a mãe agem como aquele grande catequista, né? Catequistas ali daquela igreja doméstica. É no trabalho, é na rua, onde que nós estivermos, não é? Então, e outra coisa, sabendo que estamos assim caminhando e que às vezes nem sempre é fácil a gente perceber como que nós vamos colocar isto em prática, precisamos pedir ao Senhor que nos dê força e nos envie mais companheiros, né, e companheiras, mais irmãos e irmãs, é isso que eu quero dizer. Mais discípulos e discípulas do Senhor, como amigos, né, deste Deus que tanto nos ama. E assim nós vamos associar a tantos outros trabalhadores da messe. Mas é preciso pedir mais ministros ordenados, mais religiosos, mais líderes, né? Cristãos que realmente são comprometidos com o reino de Deus. É perigoso que o tempo vá passando e a gente vá desanimando. É perigoso. A gente pode perder o vigor, né? Veja a primeira leitura, né? Vamos beber dessas fontes, né? Deus vai revigorar o seu povo, é uma promessa. Mas é preciso a gente ir até a fonte, senão não tem jeito, né? Porque o batizado, eu e você, nós somos enviados no meio deste mundo, né, com todos os conflitos que nós temos pessoalmente, as nossas limitações, né, as nossas finitudes, e também a todo orgulho espalhado por este mundo. Então, por isso que o envio é como cordeiros no meio de lobos. Não podemos fechar os olhos para o mal que existe no mundo. São um mal sorrateiro, que chega devagarzinho, que vai invadindo principalmente o nosso coração e a nossa cabeça. Eu tenho sempre insistido aqui, também nas homilias que faço, como a distração está acabando com nossa oração, com nossa capacidade de ficar parado,
meditando a palavra de Deus, né? Eu sei que o tempo é corrido, né? Ninguém tem tempo para nada, né? E aí não tem tempo para parar e pensar e refletir e discernir, a gente não vai dar conta de diferenciar o lobo, né, dos cordeiros. Então, vamos fazer esforço, vamos confiar no Senhor, que Ele vai nos revigorar na sua igreja, pelos sacramentos, pela palavra que é proclamada, também no dia a dia, gente, pela nossa oração pessoal. Não falo de orações longas, né? Quem tem tempo, né? Ótimo, fica ali meditando mais tempo, né? Pode fazer um diário pessoal, pode escrever na Bíblia, mas quem tem tempo muito corrido, crianças para cuidar, né? Tantos afazeres, trabalho, mas precisa fazer um tempinho de parada, oração, mesmo que seja curto, né? É um perigo a gente achar, não, mas eu estou cuidando, isso já é oração. E aí a gente fica perdido, né? A gente fica perdido nesse mundo que tem tantos barulhos. Então vamos deixar Deus nos curar, nos revigorar, para que nós também possamos curar os doentes deste mundo. Pela graça de Deus, claro, né? Que nossa sociedade está enferma, mas também nós temos essa promessa de alegria, que é o vigor que vem do Senhor, de sua graça na igreja. Muito bem, meus irmãos, olha, que você possa rezar, ler. Eu acredito que você rezando e lendo aí também vai surgir outras intuições, moventes aí do Espírito, e você pode colocar aqui também para a gente partilhar, tá? Fique com Deus. Se você quiser apoiar esse trabalho, tem os links aí embaixo, tá? Boa celebração de domingo. Sempre medite a palavra e reze por nós. Abraço. Com Deus.